Sadashiva Samarambam Shankara Sharamajamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Ishwaro Guratmeti Murti Beda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sabhavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshimaham Om Om Shanti 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 Om Shwara Shanti Namastê. A beleza do Gita, capítulo 14, né? Nós estamos dando continuidade à discriminação entre a realidade e a realidade aparente, né? Aquilo que nós chamamos de Atma, né? E Anatma, Satya e Mitya, o espírito e a matéria barra energia. Nós estamos fazendo essa discriminação no âmbito daquilo que, em termos práticos, deve ser a discriminação entre o corpo, mente e sentidos, como representante do meu eu, e a consciência, o princípio que existe como única realidade, abençoando, vivificando e animando o complexo corpo, mente e sentidos. Então, é uma questão de exame, né? Fazer um exame de nossa identidade, aquilo para o qual nós nos referimos, como nós dizemos eu, afinal de contas, o que é esse eu, né? Então, a autoinvestigação e autoconhecimento não é nada além de uma investigação a respeito da real natureza do eu. Do ponto de vista vedântico religioso, é a busca pelo real natureza de Deus, né? Ishvara ou de Brahman, como queiramos. Por quê? Porque fundamentalmente é a nossa idêntica natureza, tá? Nossa natureza idêntica a Paramatma, a Brahman Atma, a Vishwara Atma, né? Existe somente um Atma, mas de qualquer modo, devido a esta ignorância cósmica, a consciência refletida se identifica com o aparato refletor. Por que que isso acontece? Ninguém sabe, tá? Os analistas e os teóricos de conspiração, eles criam conspirações até em torno disso, tá? Mas a verdade é que ninguém sabe por que esta consciência original, ela surge como consciência humana e essa consciência humana se identifica com um instrumento que a produz, o aparato que reflete isso, né? Eu especulo dizendo que a natureza do eu é tal que ele sempre busca definir a si mesmo. Porque sempre que existe um reflexo desta consciência original, que diz eu sou, eu existo, e eu sei que eu sou, eu sei que eu existo, aí a próxima questão é o quê? Ok, eu sou, eu existo, mas o que é esse eu, né? O que é essa minha existência? Né? Então, é inevitável que todo organismo humano, com esta capacidade de autorreflexão, eu sou, eu existo, eu sei, né? Que sou, eu sei que eu existo, né? Então, a minha especulação, nunca li isso em nenhum texto, etc., é que é inerente ao Aham, eu sou, existo, buscar uma identidade de si, não é não? Então, quando o Aham diz assim, ok, então aqui estou eu sou, eu existo, né? Aí no final das contas, né, ele começa a se lambuzar, experimentando todos os objetos de prazeres, né, sofrendo os objetos de desprazeres, mas no final ele vai dizer assim, mas o que que é esse eu? Né? O que que é esse eu? Então, rapidamente, na idade de 7, 8, 10, 11, 12 anos, ele está muito, né, consolidado na convicção de que eu sou o corpo, eu sou a mente, né? O ego se forma e o indivíduo, não, agora eu sei quem eu sou. Quem é você? Eu sou o corpo-mente, né? Eu sou o meu complexo mental, emocional, psicológico, né?
eu sou o meu corpo físico anatômico, as minhas funções prânicas. Então, essa identificação é o que nós chamamos de avidya, essa ignorância cósmica que todos nós devemos passar, até mesmo ah, aquelas almas altamente evoluídas, né, desenvolvidas, elas passam por um novo nascimento e experimentam ainda um período no qual a alta ignorância é dominante, né? Mas como o conhecimento, o desenvolvimento já existe no corpo causal, na mente inconsciente do indivíduo, da alma individual, ele não tem uma total convicção de que ele é o corpo-mente e que esta ordem de realidade dual é real e que as pessoas e as coisas servem o propósito de me completar. Essa alma mais desenvolvida já desconfia de tudo isso, tá, Mário? Ela já fica assim com o pé atrás, dizendo assim, não acredito cegamente nessa história, não. Tem alguma coisa estranha, né? É aí que alguns de nós, né? Como é que se diz? A gente sai fora, né? A gente bounce, ou a gente espirra, né, da sociedade, dos valores sociais, e começa a buscar um outro estilo de vida que possa apoiar essa busca pela real natureza do eu, que é a real natureza de Deus. Então, isso é o Yin Yoga, é a busca pela real natureza da realidade, a real natureza do eu, a real natureza de Deus. O instrumento mais fundamental, mais profundo, é a discriminação entre o espírito e a matéria, né? Entre o corpo-mente e a consciência que ilumina esse corpo-mente. É uma discriminação simples, mas ainda assim não é fácil. Ela não é fácil porque ela é muito, primeiro, ela é extremamente sutil. A lógica que apoia tudo isso é uma lógica sutil e que não pode ser verificada e comprovada através dos cinco sentidos e a mente. Os cinco sentidos e a mente jamais vão poder comprovar, verificar e contestar assim, não, eu sou a consciência absolutamente invisível. Eu sou esse princípio mais sutil que ninguém jamais viu, jamais virá, ninguém jamais consegue objetificar, porque ela não permite acesso aos órgãos dos sentidos, a mente e o intelecto. Então, é tão sutil que, naturalmente, as pessoas do mundo científico, eles falam assim, não, isso aí é loucura dos vendatinos, tá? É realmente uma viagem mesmo, né? E E as pessoas no mundo espiritual, elas, em geral, também acham que isso não passa de uma filosofia, né, que aponta, né, para uma realidade absoluta que não pode ser acessada pelos órgãos dos sentidos, o intelecto e a mente, mas que ainda assim é a única realidade. Então, eles olham para isso e dizem assim, não, isso aí é viagem, né, isso aí não leva a nada, né? Mas por quê? Porque não existe modo de comprovar, não existe lógica. Mas eles, sem mergulhar nesse processo vedântico, eles não têm acesso à lógica inequivocável, impecável, que sustenta a declaração de que a realidade é a consciência do observador do mundo, tá? E ela pode ser obtida como autoconhecimento. Autoconhecimento. Qual é a diferença de conhecimento e autoconhecimento? Eu posso ter conhecimento a respeito de Brahman, porque eu estudei muito os livros a respeito de Brahman e eu tenho muito conhecimento a respeito de Brahman. Eu posso até compartilhar esses conhecimentos informativos a respeito de Brahman para os meus amigos e interessados, tá? Mas qual é a diferença de conhecimento e autoconhecimento? O conhecimento a respeito de Brahman, da realidade, permanece a nível filosófico indireto,
a menos que seja autoconhecimento. Eu conheço Brahman como eu mesmo, a minha própria natureza, que é a natureza de tudo e de todos. Os Upanishads dizem que esse autoconhecimento é totalmente disponível, ele ocorre no intelecto, mas ainda assim não é um conhecimento intelectual, ele utiliza de inferências, mas não é um conhecimento inferencial, é um conhecimento direto, porque você é essa existência consciente. A lógica dos Upanishads irá apoiar até que o intelecto possa se convencer de que esse conhecimento é a coisa mais simples, mais autoevidente, mas ainda assim mais raro de ocorrer devido à primeira sutilidade, né, de você identificar, né, de novo, né, o que que você está vendo? Nós estamos vendo a mão e a luz, né? O ser humano nunca vê a luz, o ser humano nunca vê o espaço acomodando todos os objetos no cosmos, ele sempre vê os namarupas, né? Namarupas são configurações dos gunas, e esse é o tema deste capítulo 14. E isso para introduzir o início da aula de hoje, no qual a discriminação vai ser mais focada no aspecto do ensinamento que nos demonstra claramente, logicamente, que este Brahman, esta realidade, é livre de qualquer guna, livre de qualquer qualidade, propriedade, atributo. Todos os atributos pertencem ao mundo da matéria, matéria sutil e matéria densa. Tudo que é material são configurações de energias, dos elementos primários, dos elementos químicos, físicos, e quando você vê, existe em números infinitos, números de namarupas, todos eles definidos pelas configurações dos gunas, tá? Dos gunas, dos elementos. Então, aqui nós vamos fazer essa mesma investigação, esse mesmo dhyasana do ângulo, da perspectiva de que a realidade é livre de qualquer aspecto ou atributo dos gunas, e tudo aquilo que nós conhecemos e experimentamos são configurações obtidas através dos gunas. E essas configurações, como nós sabemos, elas aparecem, elas desaparecem e elas permanecem durante o seu aparecimento num fluxo constante de modificação. Então, existem diversos apontamentos, né, para aquilo que é este princípio livre dos gunas, entre eles, né, aquele que eu sou livre da modificação. Eu sou nirvikara, eu sou essa consciência testemunha que jamais se modifica. A mente se modifica porque a mente é uma configuração de quê? Dos gunas. A mente é uma configuração dos gunas, por isso que nós dizemos, nós temos que desenvolver o quê? Mais sattva guna na mente, no corpo sutil, porque aí a mente, o intelecto se torna mais contemplativo, mais claro, mais satívico, né? Mais inteligente. E aí ele pode seguir a lógica como apresentada nos Upanishads. Então, tudo aquilo que é experienciável, ele é, ele é configuração única. No capítulo passado, nós vimos os termos que definiam aquilo que é o conhecedor do campo e aquilo que é conhecido, né? O conhecedor do campo é o princípio, consciência, testemunha, Sakshi Chaitanya, ok? Agora nós vamos ver de um outro ponto de vista, aquilo que é a realidade é esse princípio sem nenhum guna. E tudo que é conhecido são objetos configurados a partir dos gunas de Maya. Então, nós vimos o princípio, a ferramenta NetNet, né, espiritual, apresentada principalmente no Yin Yoga, né, mas tem um pessoal aí do mundo
no mundo da yoga, que também cita o net, mas eles citam o net de um modo equivocado. Eles dizem que você tem que negar tudo que você experimenta para chegar na realidade. E a realidade nada mais é do que Nirvikalpa Samadhi. É simplesmente a nulidade, a vacuidade, o emptiness. A realidade é o nada, ok? Eles dizem. E você tem que negar tudo que aparece durante a sua meditação, porque a realidade é o nada. O Vedanta, ele diz que a realidade é o pano do fundo no qual tudo aquilo que aparece em sua mente, né, depende do pano de fundo, depende deste princípio que está ali acomodando todas as modificações, né, mentais, né, emocionais. E o Vedanta diz que a realidade é a unidade, é a não dualidade. A realidade é a completude daquilo que é você, a consciência. A consciência não é o vazio, a consciência é a luz que ilumina um, um âmbito de experiência no qual existem objetos ou existe ausência de objetos. Como é que você sabe que você experimentou o nada, Mário? Você que veio um pouco do budismo, etc. A gente sabe que eu experimentei o nada porque, na presença da consciência, né, eu sou consciente de que eu tive um momento no qual eu experimentei nada, né? A gente experimenta nada toda noite durante o período de sono profundo, né? Então, embora o pessoal da yoga fale do net-net, mas eles conduzem este net-net de modo equivocado, conduzindo, levando o indivíduo a acreditar que a realidade é a nulidade. É o vazio. O vazio não, o vazio é um objeto de experiência. A realidade é o sujeito, a luz da consciência do meditador, do investigador, do observador. Não é assim, Mari? Professor, eu nunca sei se o senhor fala Mari ou Mário. Aqui eu não dá para saber. Agora vocês estão aqui um do lado do outro, não dá nem para ver a direção que eu estou vendo, né? Ah. Mas é igual, tá? Eu gosto de envolver vocês porque esse processo vedântico ele depende da compreensão, né? E às vezes é importante perguntar para ver se você está realmente prestando atenção e para ver se está entrando mesmo, né? Tem pessoas que se ofendem se eu pergunto, né? Se você está entendendo? Pô, não, né? Eu sou pessoa, estudante, discípulo avançado, não me faça essa pergunta, mas é um modo de dinamizar um pouco o nosso Nididhyasana, né? Considerando que nós somos um grupo de 10, 15 pessoas todo final de semana, né? Muito íntimo. Ok, o método utilizado é o Drisha Viveka, a discriminação entre o visor, o vidente, e o visto, né? Tudo que é visto é configurado pelos gunas. Como assim? Como assim? Os gunas irão configurar todos os objetos de experiência no campo do sutil, no campo do denso, nas locas superiores, nas locas inferiores, tudo são configurações grosseiras, materiais, físicas ou não físicas dos gunas de Maya, tá? Então nós vamos diferenciar o visor, o vidente do visto, porque aquilo que é visto através dos gunas que definem esses objetos de experiência, esses objetos de experiência. Mas como assim? Não, é porque eu tenho 5 órgãos dos sentidos, eu tenho a mente, né, no mundo sutil e no mundo físico material, eu estou acessando tudo isso com 2 corpos distintos, né, o meu corpo físico acoplado à mente, às vezes a mente não associada ao corpo físico, né? Eu estou acessando tudo isso, esse acesso é obtido através dos 5 canais sensoriais, que vão lá constatar a configuração dos 5 elementos. Os 5 elementos são subprodutos das 3 energias. Quando a gente fala os gunas, é tudo configuração dos gunas, configuração dos 5 elementos, tá? Os 5 elementos, eles estão ali assim, ó, casadinhos com o quê? Com os 5 canais sensoriais
do Jiva Atma, né? Então, os 5 canais sensoriais vão simplesmente receber as características de cada objeto, que são configuradas através dos gunas, mas mais precisamente são captadas de acordo com as cinco variações obtidas através dos 5 canais sensoriais, que são integradas e analisadas pela mente e o intelecto, nos dando a impressão de que essa é uma experiência boa, essa experiência legal, essa é uma experiência agradável, esse é um conhecimento bom, etc, etc, né? Nós vamos lidar aqui com os mesmos assuntos, essa discriminação. Como você sabe, o Vedanta é uma repetição constante, né? A gente está aqui, né? Eu pareço, entre nós aqui, eu pareço ser o papagaio mais papagaio, né? Porque todo final de semana eu estou repetindo a mesma coisa, né? De ângulos diferentes, né? E, né, tentando, né, facilitar a compreensão, etc, etc. E existe um porquê desta repetição, o Swami Paramartananda vai explicar legal, tá? É muito sutil o ensinamento, e esse ensinamento, ele, sendo muito sutil, ele requer muita repetição, muita contemplação, né? Muita análise, de novo, de novo, de novo, sem dizer que ele requer tudo isso, porque a ignorância, o ego, a ignorância é profundamente arraigada, né, no corpo causal, na mente subconsciente, né? Então, esse conhecimento, aham, corpo, mente, asmi, né? Eu sou esse corpo e os meus desejos, os meus medos, eu me defino através dele. Então, essa identificação equivocada, ela leva tempo, ela vai afrouxando na medida que a gente bota de molho nos ensinamentos do Vedanta. Você sabe aquele feijão velho? Aquele feijão já que passou de uma cifra, né? Cifra? Não, esqueci. De 3, 4, 5 anos atrás, safra, obrigado. Rita. Uma safra de 5 anos atrás, ele vai ficando duro, né? Aí o que que ocorre? Tem que botar de molho, levar, deixar 4, 5 dias na água, né? Para ele amolecer. Então, essa ignorância que está lá grudadinha na mente subconsciente, né? Arraigada mesmo, né? Ela precisa ficar de molho nesses ensinamentos até que ela vai ficando frouxa, frouxa, frouxa. Aí nós vamos obter os ensinamentos que vão se desenvolvendo nessa mente causal, e aí a mente subconsciente vai ficando cheia, e aí essas vassanas, né, fundadas na ignorância, vão dando lugar para as vassanas fundadas no autoconhecimento, conhecimento da realidade. Esse Atma, a única realidade, ele é livre de atributos. No capítulo anterior nós vimos o Kshetranya, a distinção entre o campo dos objetos e o conhecedor dos objetos. Eu já abordei, o conhecedor é a consciência testemunha não experiencial, e o campo, ele é simplesmente o campo dos objetos configurados através dos elementos. E o conhecedor, embora seja a consciência não experiencial, depende de um conhecedor experiencial, assim por dizer, a consciência original não dual depende de uma consciência refletida, uma consciência humana, para ter acesso ao campo dos objetos a ser conhecido e experimentado, tá? Então, a consciência, ela não é uma entidade experienciadora, ela precisa de uma entidade experienciadora, que é o corpo-mente, que é o intelecto, para ter acesso. Aí depois, este mesmo corpo-mente, esse mesmo intelecto, tem que fazer a diferenciação entre o sujeito e o objeto, e ele tem que se excluir também nesta discriminação. Ele tem que fazer essa discriminação dizendo: eu, o instrumento que me permite fazer essa discriminação, eu não sou a realidade última. A realidade última é a consciência, aquilo que se reflete neste intelecto humano. Eu, como intelecto humano, não sou a realidade última, eu sou limitado.
eu passo por mudanças, eu apareço e desapareço. A realidade última é a consciência, e eu, esse instrumento, né, uma vez submetido aos ensinamentos revelados nos Upanishads, eu tenho acesso ao conhecimento da realidade. Então, existe uma fantasia, existe uma especulação no mundo espiritual em geral, que é como se o ego estivesse cometendo suicídio. Existe sim né, um certo porquê desta analogia, porque o ego, o eu que se sente, né, uma onda separada do oceano e da água, etc., ela precisa de abandonar aquela identidade, muito embora a identidade não seja destruída, o indivíduo jiva, o ego, como eu gosto de colocar, ele permanece ali, mas ele permanece um ego sábio, um ego bem educado, um ego livre daquelas impurezas, né, tais quais vaidade, né, e entre outras coisas, arrogância. Então, essa discriminação, ela é realmente sutil, ela corre no intelecto, ela não é um conhecimento meramente intelectual, é o intelecto conhecendo aquilo que é a única realidade, que é a luz original que se reflete no intelecto, permitindo ao intelecto se submeter aos ensinamentos dos Upanishads, verificar isso na vida prática, né? Reexaminar as suas experiências práticas, validar, ser convencido por esses ensinamentos até que esse convencimento seja firme, livre de dúvida. Aí esse ego ele se torna um ego sábio. Então, um ego sábio é um ego livre das impurezas comuns aos egos não sábios, né? Então, esse Nirguna Tattvam, esse princípio Nirguna, sem guna, sem atributos, aqui é referido como Gunatita. Gunatita, aquilo que transcende os atributos obtidos através dos elementos dos gunas, tá? Então, nós vamos diferenciar o guna trayaha. Então, nós vamos diferenciar o quê? Os três gunas que dão origem aos cinco elementos, que depois se desdobram e grossificam para produzir uma infinidade de outros elementos químicos e físicos, que no final vão configurando cada um de nós e todos os objetos no mundo, né, que conhecemos. Então, aqui nós vamos diferenciar o guna trayaha. Ele está reduzindo tudo aos três gunas agora. A gente vai diferenciar os três gunas, né? Porque tudo que a gente experiencia são os três gunas se desenvolvendo, né? Se unfolding, né? Se desdobrando como os elementos e os objetos configurados pelos elementos. Eu sou além dos atributos. Eu não sou o Gunatraya, Anatima, os três atributos do não ser, do ser aparente, dessa sobreposição dos gunas de Maya. Este será o nosso assunto, é um assunto pequeno, profundo, como sempre, importante. O Senhor disse: mais uma vez eu transmitirei aquele conhecimento supremo, que é o maior conhecimento de todas as outras formas de conhecimento e cuja obtenção permite aos sábios alcançar o objetivo supremo neste mundo, a partir deste mundo ou neste mundo. Então, existem diversas nuances nesse verso, eu vou começar pela última, que diz que essa sabedoria permite aos sábios, aos yanis, alcançarem o objetivo supremo, aonde? Neste mundo, né? Porque existem filosofias ou círculos espirituais que dizem que o objetivo supremo jamais pode ser obtido neste mundo físico material, né, encarnado. Você tem que deixar esse corpo material, você tem que ir para locas elevadas. Aí, nessas locas superiores, você pode transacionar e obter o conhecimento supremo, tá? Então, o Vedanta, ele simplesmente diz o contrário. Ele diz, esse conhecimento supremo só pode ser obtido aqui, né? Existem outros conceitos nos Vedas, mas fundamentalmente você precisa estar associado a um corpo físico, com os canais sensoriais, com os cinco instrumentos de ação também, um intelecto sadio,
capaz de fazer essa conexão, né, entre as minhas atitudes, palavras e ações e o que eu estou colhendo, né, observando as atitudes, palavras e ações de todo mundo no campo, todos os Jivas-Atmas, né, entre outros fatores que nós desconhecemos, muitos deles, né, a maioria deles, né. Então, você alcança esse objetivo supremo a partir daqui, neste mundo, tá? É a maior entre todas as formas de conhecimento. Por que que esse conhecimento supremo é o maior entre todas as formas de conhecimento? Quem é que pode me responder isso? Ele é maior entre todas as formas de conhecimento, porque todas as formas de conhecimento objetivo, né, eles são sujeitos a erros e sempre requerem revisões, tá? São conhecimentos a respeito da natureza, sempre em modificação, que foi projetada e é sustentada por uma inteligência suprema, e o intelecto humano não tem uma capacidade para compreender o modo qual Ishvara projeta e sustenta tudo isso, Maheshwara. Então, a gente jamais vai obter conhecimentos absolutamente precisos no campo do mundo dos objetos, né? Porque o nosso intelecto é limitado e porque todo e qualquer conhecimento é sujeito a erro e requer revisão. E como se não bastasse, quanto mais conhecimento objetivo ou científico nós obtemos, mais nós descobrimos tanta ignorância além daquele pouco conhecido que também é defeituoso, que também é sujeito a erro. Aí você vai descobrindo uma vastidão de mais ignorância. Então, o indivíduo jamais vai obter Purnativam, a completude, através de conhecimentos objetivos. Então, é o maior entre todos os conhecimentos, porque é o conhecimento a respeito da única realidade que é a consciência daquele que está tentando se completar através de conhecimentos objetivos, conhecimentos do mundo Mithya, né? Então, até mesmo o buscador espiritual, ele vai tentando se resolver, tentando obter conhecimento do mundo Mithya, mas não é mais o mundo científico. Ele, não, eu quero compreender melhor as minhas emoções, a minha psicologia, né? A minha memória. Eu quero compreender melhor meus pranas, né? Por que que eu me sinto deprê, minhas energias estão baixas. Então, esse autoconhecimento que não é autoconhecimento, mas é conhecimento objetivo a respeito da condição do complexo corpo, mente e sentidos do próprio buscador, ele jamais irá resolver o jiva, porque não está abordando realmente esse campo de conhecimento supremo, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento é conhecer aquilo que eu sou, que não tem nada a ver com complexo corpo, mente e sentidos, que não significa dizer que o complexo corpo, mente e sentido não deva ser compreendido e melhorado, mas apenas um pouco, sem nenhuma fantasia de que a compreensão desse complexo corpo, mente e sentidos possa me conduzir à completude e à libertação. É simplesmente dar uma maquiadinha assim, uma melhoradinha, de modo que ele possa se expor aos ensinamentos dos Upanishads. Você entende, Fabrício? Você não se ofende quando eu pergunto para você, não, né? Ah, as pessoas no início são muito humildes, elas não se ofendem, não. Pode perguntar, professor, se eu me ofendo, não. Estou compreendendo, sim. Bacana. E ele diz, mais uma vez eu vou transmitir para vocês conhecimento supremo. Mas de novo, Krishnaji, você não cansa, não? Né? Repetindo esses ensinamentos de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Krishna, ele se voluntariamente, ele diz, eu vou ensinar de novo, Arjuna. Por que que eu vou ensinar? Porque você não está com uma carinha de quem está realmente convencido, não. Né? O próprio Krishna aqui, por interesse, simpatia ou compaixão, né? Por Arjuna, né? O vizinho dele, né? Ele gostava do cara, etc., né? O Krishna, né? Que ele aparece no Gita como em três diferentes identidades, né? Uma é o vizinho do Arjuna, né?
que tinha uma apreciação por Arjuna, porque o Arjuna era o sustentador do Dharma, etc. Conhecia toda aquela galera. O outro é o Krishna Guru, né? E o outro é Brahman, Brahman não encarnado, né? Consciência, existência, única realidade. Então, ele tinha uma compaixão, uma simpatia, uma amizade, ele quer ter certeza. Todo guru tem alguns discípulos que eles têm simpatia mais especial. Em geral, são os gurus, são os discípulos mais preparados, mais avançados. Mas eu já vi de tudo. Eu já vi lá, vivendo em Lucknow, o Papaji desenvolver uma simpatia por um cara que era um dos menos qualificados entre nós e mais doidinhos, entendeu? Eu vi o meu primeiro guru, que eu não posso repetir o nome, também tem uma simpatia por um cara que era o terror, não acham? Porque ele era doido de pedra, como os mineiros dizem, tá? Então eu já vi de tudo, tá? Mas aqui Krishna tinha uma simpatia, uma compaixão, um amor, ele quis ter certeza que Krishna, que Arjuna estava compreendendo. Ele só tinha um aluno. Não é que ele estava falando para 10 ou 12 ou milhares de pessoas, ou centenas, né? Mas ele estava falando só para Arjuna, mas ele sabia que essa fala seria registrada para as gerações futuras. E ele sabia que Arjuna era um discípulo cativo, essa palavra é certa, Marcela, é cativo, com muito atencioso, muito interessado, né? É isso mesmo, né? Porque cativo em italiano é uma pessoa ruim. Então, esse aluno muito atento, muito interessado, ele está amando os ensinamentos, né? Por isso ele está totalmente investido. Shankaracharya, em seus trabalhos, em suas escritas, ele diz que quando o tema é muito sutil, muito sutil, o professor tem que repeti-lo muitas vezes. Quando o assunto é superficial, você não precisa repetir. Aí ele conta uma piadinha, ele diz assim, aqui na Índia tinha um Swami que ele costumava ensinar. Cada professor desenvolve um estilo próprio, né? Ele costumava ensinar e ele tinha insights muito profundos, muito bacanas, né? E quando eram muito profundos, ele perguntava às pessoas, do mesmo modo que eu pergunto se vocês entendem ou você entende, ele perguntava, ele dizia assim, ele parava e dizia assim, pensem nisso, pensem. E dava uma pausa de 30 segundos, né? Então, virou o estilo dele. Isso me lembra também ah, Shimayananda, né? Que ele muito frequentemente, com o jeitão dele, né? Ele dizia, analyze, né? Understanding, analyze, né? Analise, siga a lógica, né? Porque o Vedanta é todo ele fundado, sustentado pela compreensão baseada numa análise lógica, né? E esse cara dizia, pensem nisso, e dava uma pausa de 30 segundos. Aí, como sempre, né, existem sempre os imitadores. E aí um Swami desenvolveu, começou a imitar o estilo deste guru genuíno, né? E no discurso dele, ele dizia pense, mas dizia pense para qualquer coisa, entendeu? Aí o Swami diz, não é bem assim, né? Ele começa o discurso e diz assim, o Gita tem 18 capítulos, pensem nisso. Não tem nada para pensar, não tem nada de profundo nisso. Swami está dizendo, né? Os imitadores, às vezes, eles dão essas garfas, né? Devemos saber onde repetir, onde enfatizar e onde produzir ou encorajar um silêncio contemplativo, né? O Senhor Krishna sabe o que merece repetição, contemplação. O Atmayana, o autoconhecimento, essa autoinvestigação, é o difícil de entender porque é extremamente sutil, e não somente porque é extremamente sutil,
mas porque a ignorância é profundamente arraigada. Ela é realmente, né, stubborn, né? Ela não gosta de ceder. Saibam que essa repetição do Vedanta não é um defeito. Quando o assunto é simples, a repetição não é ondosa, não é um defeito. Tá? O assunto é muito sutil, a repetição é necessária, é uma virtude. Quando o assunto é simples, a repetição se torna um defeito. Defeito é chamado de punarukti dosa, defeito de redundância. Tá? Então, o indivíduo está repetindo algo que não precisa mais ser repetido, porque o tema é um tema simples, todo mundo já compreendeu, né? Mas quando o assunto é profundo, sutil, a repetição não é um defeito, mas olha que bonito, é um ornamento à disposição do professor. E aí o professor ele tem que repetir isso de modo, né, modificando um pouco os ângulos, né, as formas de repetição, tentando criar uma exposição, né, de um ângulo ligeiramente variado que possa permitir a internalização, né? Então, essa repetição é um ornamento, né, do professor. Portanto, Krishna diz, ensinei tudo isso no capítulo 13. Esse conhecimento é extremamente sutil, você é um ótimo candidato ao autoconhecimento. Você teria entendido, mas ainda assim, para minha satisfação, eu acho que você já entendeu, tá? Mas para minha satisfação, eu quero verificar, vou repetir de novo. Eu vou apresentar novamente isso para você, Arjuna. E aí ele diz, mas se eu repetir isso usando as mesmas palavras, vai ficar uma coisa entediante, né? Vai ficar uma coisa entediante. Aí o Swami dá um exemplo, né? A pessoa, ela diz assim, não, eu vou passar um tempo aqui com você, Swamiji, fala com o cozinheiro que eu gosto de arroz. É. Então, o cozinheiro, né, porque é uma pessoa importante, vai fazer arroz todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aí o convidado do Swami vai dizer, Swamiji, me desculpe, eu gosto de arroz, mas tem que ser variado. Entendeu? Um dia você faz um risoto de cogumelo, outro dia você faz um arroz refogado no alho, na cebola, outro dia você faz um arroz no brócolis, no zucchini, né? Na abobrinha. Tem que ser variado. Uma vez você faz bolinho de arroz, é o mesmo arroz, mas apresentado de modo ligeiramente diferente, né? Arroz misturado com feijãozinho. Krishna apresenta aqui de um ângulo ligeiramente diferente. Qual é a diferença? É que agora nós vamos fazer essa análise, essa investigação, esse viveka, a partir daquilo que é livre dos gunas, em relação a tudo aquilo que é conhecido por causa dos gunas. Entre os atributos dos três gunas, tudo que é conhecido, você pode ter certeza absoluta que tem guna no meio, tá? Tudo que você experiencia e conhece é porque tem guna no meio. Ah, não, mas eu tive uma experiência divina, né, suprema, aquilo não tinha guna no meio. Olha, se você conhece, tem guna no meio, tá? Tem guna no meio. Mais uma vez, Krishna diz, eu passaria a você esse ensinamento, o mesmo ensinamento, é o conhecimento do Atma, do ser. E que tipo de conhecimento é esse? É um conhecimento supremo, é o único conhecimento que vai resolver a problemática do Jiva. Eu vou passar para você este maior, supremo conhecimento, tá? Mais uma vez, apresentando ele, empacotando ele ligeiramente diferente, né? Você sabe que às vezes você recebe um presente. Lá na América, é incrível o que os pais têm que passar. Tem as escolinhas cheias de alunos e todo final de semana tem festa de aniversário e toda semana tem que comprar presente. Só que quando o seu filho, a sua filha faz aniversário, você faz uma puta festa, aí você recebe sem presente.
Aí daqueles 100 presentes, você reserva aqueles, né, que... Porque todo mundo, ninguém pode ir no aniversário de criança sem levar um presente, né? E você não pode faltar também porque você pega mal para você. Aí quando você tem essa montanha de presentes, você vê aqueles que interessam, os outros você tem que empacotar diferente para dar de presente no próximo aniversário, né? Então fica reciclando os presentes, né? Então o ensinamento tem que ser empacotado diferentemente aqui e ali, para ninguém saber que é o mesmo ensinamento. Mas, do ponto de vista do Vedanta, né, eu digo sempre, é sempre o mesmo ensinamento, né? É sempre o mesmo Shravanam, Manana, Nididhyasana, né? Apresentado de modo, empacotado de modo um pouco diferente, de ângulos diferentes, com exemplos diferentes, com inspirações momentâneas, né, diferentes, obtidas por Ishwara através do professor, para facilitar a assimilação deste autoconhecimento. Este é o maior conhecimento. Krishna disse, é o maior dos maiores conhecimentos. Por que ele não falou maior? Shankaracharya diz que existe uma diferença sutil. Shankaracharya é o nosso herói, a gente tem que lembrar. Todos os nossos gurus indianos, swamis, eles estudam a partir das escritas ou das exposições em sânscrito de Shankaracharya, tá? Eles estudam em sânscrito, mesmo modo que eu estudo as palavras do meu Guruji, eles estudam as palavras em sânscrito de Shankaracharya e depois apresentam os ensinamentos a partir das inspirações originais e dos textos, das transcrições dos textos originais. Shankaracharya, o nosso herói, diz, não existe uma diferença do porquê dizer que é o maior conhecimento e porquê dizer o maior dos maiores. É o maior por quê? Porque ele lida com a única realidade, né? Todos os outros conhecimentos são conhecimentos a respeito de quê? Do anatma, aquilo que não é absolutamente real. E esse conhecimento é um conhecimento a respeito do Atma, o ser, a única realidade. Então é o maior conhecimento porque é o único conhecimento que lida com a realidade. Por isso é maior. Ele não lida com coisas perecíveis que aparecem e desaparecem. Ele lida com uma realidade paramática Satyam, verdade suprema. E, portanto, o primeiro maior indica a visão do tema maior de todos, tá? Que é a realidade do ser. Então, por que que ele repete o maior duas vezes? A segunda vez, segundo essa exposição, né, do Shankaracharya, ele diz que não somente o assunto é o maior conhecimento, mas você tem o maior pala, o maior resultado. É muito bacana, né? Nada realmente é... A mim, o Shankaracharya é o nosso herói, porque ele é um gênio mesmo, né? O Swami Paramarthananda, que é um dos gurus mais brilhantes da nossa geração, desse período, né? Da nossa Sampradaya. Ele apresenta Shankaracharya como um gênio espiritual. Ele começou a fazer tudo isso, escrever esses textos na idade de 13, 14 anos, para dar uma ideia, né? Então, nada é simplesmente da ignorar. Ele fala o segundo maior é porque, uma vez que você obtém esse conhecimento supremo, você obtém o Pala Supremo, né? O resultado deste conhecimento é um Pala Supremo, é um benefício supremo, maior benefício. Então, maior conhecimento e maior benefício, então este conhecimento é o maior dos maiores. Primeiro, vai permitir você a compreensão do assunto, o segundo, vai permitir você a internalização do conhecimento e a colheita do palan, do benefício, né? É o maior benefício. Por quê? Porque todos os outros conhecimentos nos propiciam benefícios, né? Se você tem qualquer conhecimento que seja de seu interesse, aquilo te dá um benefício, te dá uma profissão, um talento, né? Um modo de você, né? Compartilhar os ensinamentos e viver, ou simplesmente, se você é muito rico, você tem o benefício de fazer aquilo que você ama e compartilhar, etc. Então, o benefício também é maior. Esse conhecimento dá um maior resultado que é frequentemente referido como moksha, ou libertação.
Todos os outros conhecimentos, os conhecimentos indiretos, os conhecimentos objetivos, os conhecimentos científicos, né, se referem ao mundo anátema, e todos aqueles conhecimentos não produzem a completude, a satisfação e a paz. Não produzem. Eles colocam o indivíduo no ponto onde eles tinham começado, só que agora eles acumularam mais conhecimento, mas descobriram que tem muito mais ignorância para ser explorada. Ele jamais vai se sentir satisfeito, jamais vai se sentir um sábio realmente, tá? Então, todos os outros ângulos, os outros ramos do conhecimento não vão dar o Purnativam, né? Não vão dar um sentimento de completude, de segurança. Eles, no máximo, os conhecimentos do mundo anátema vão dar a um senso relativo de segurança, né? De entretenimento, diversão, né? Aquilo que você pode obter através de Artha, Kama, Dharma, né? A busca pelos objetos que me dão segurança, os objetos que me dão diversão, entretenimento, e objetos que me dão mais conhecimento informativo, né? Então, esses três campos de conhecimento, ele no máximo pode me propiciar Artha, Kama, Dharma, ok? Mas jamais moksha, porque existe somente um conhecimento que produz esse assim dito moksha, que é o senso de satisfação. Eu estou cheio. Não. Eu obtive o conhecimento que, uma vez conhecido, eu conhecia a natureza de tudo, eu conhecia a única realidade, a única fonte de segurança, de paz, de satisfação. Então, agora eu não preciso ir por aí como se eu fosse um junk viciado em querer extrair conhecimentos objetivos, aqui e ali, me apresentando, né, na internet, olha só, pá, quanta sabedoria eu tenho. Não, eu não sou mais um junk buscando conhecimento objetivo, teórico, filosófico até mesmo. Eu simplesmente obtive o conhecimento que, uma vez obtido, é o conhecimento da essência de tudo que existe no mundo, no universo, tá? Porque é o pano de fundo, é a consciência, a luz do buscador de conhecimento. A luz aqui que está iluminando essa busca, por mais que eu conheci a luz, eu conheci a luz, né? Então agora eu sei que eu sou a luz em minha real natureza. Não é assim, Mário? Eu falei Mário ou Mari? Falei Mário, né? Ok. Assim, Uttama Visayatva, maior assunto, maior tema, maior resultado, esse conhecimento, o maior do maior. Por isso, no Mundaka Upanishad, esse conhecimento é chamado de Paravidya, o conhecimento supremo, o conhecimento absoluto, superior da verdade absoluta, né? Absoluta. Eu, quando eu queria, quando eu comecei a compartilhar o ensinamento, né, obtido sob a influência dos meus gurus Ramana e Nisargadatta, sem mencionar outros, né? Eu obtive esse conhecimento e eu comecei a compartilhar. E às vezes eu vinha no Brasil. Uma vez eu vim no Brasil para fazer um seminário em Belo Horizonte, bem antes do Vedanta, uns 2 anos antes de eu conhecer o Vedanta. E um rapaz que me trouxe ali, e ele me ouviu falando, né? Porque você aqui a gente vai investigar a verdade suprema, não? A única verdade, a única realidade, o supremo. Não, desculpa, eu não dizia supremo. A verdade absoluta, a realidade absoluta, verdade absoluta. E eu falava tanto isso, né? Porque eu era inspirado principalmente em Nisargadatta Maharaj, e eu não estava falando nada de equivocado, mas aí esse cara que me trouxe, me levou lá para fazer esse seminário, depois me chamou num canto e falou, cara, é melhor você não ficar falando que aqui você está falando sobre a verdade absoluta, tá? As pessoas não estão gostando, porque existem tantas verdades, e você está dizendo que a sua verdade é a verdade absoluta, você está diminuindo as outras verdades, tá? Então, não fala essa história de que aqui nós estamos falando sobre a verdade absoluta, porque isso está queimando o seu filme, né? Aí eu me dei conta, olha, se as pessoas não compreendem, né, o que é
esta verdade absoluta, elas pensam que a verdade absoluta é algum conhecimento obtido por mim. Não, esse é um conhecimento proveniente do autoconhecimento, o conhecimento daquilo que é a única realidade. E a realidade ela pode ser relativa, no mundo de Nietzsche, todos os conhecimentos são relativos. Mas quando você tem conhecimento de Sati, é absoluto. Por quê? Porque não existe gunas envolvido no Atma. E é o conhecimento que, uma vez obtido, é auto-evidente, é sempre presente, é mais não presente, sem se modificar, é a luz que ilumina o intelecto do buscador, do investigador, assim por dizer. Então, você obteve o conhecimento que não é relativo, tá? Não é relativo ao tempo, ao espaço, à cultura, né? As mudanças obtidas no tempo. É absoluto. Ah, então como assim é absoluto? Sim, o ser é a única realidade absoluta, não é relativo ao tempo ou ao espaço. Entende? Mas eu queimei o filme com o pessoal lá porque o pessoal achou que eu estava sendo arrogante, dizendo que eu estava lá para falar da verdade absoluta. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê.